agradecer, antes de mais nada, todo mundo aqui presente. Eu sei que o dia a dia corrido de todos é sempre, né, difícil, então quero agradecer a presença de vocês. Toraldo, mais uma vez, né, lembrou aí, eu tive a oportunidade, o prazer, a honra de ser orientado pelo Toraldo no mestrado e doutorado em arquitetura, com ênfase direta em iluminação. Sempre pensando em iluminação, minha vida desde 96 é pensar em iluminação, trabalhar com iluminação, e tenho me aprofundado, não tenho parado. Depois do mestrado, do doutorado, eu continuei fazendo outros cursos. Influenciador em várias empresas nacionais e multinacionais de iluminação, e com a própria Philips. Exatamente. Passei por lojas aqui no Rio de Janeiro, como Casarão Lustres, comecei lá. E depois trabalhei na Philips, multinacional, e venho passando por empresas nacionais e multinacionais nesse tempo. Então, obrigado a todos pela presença. Hoje, o tema, né, nada mais justo do que no CID Lojas, no CDL, falar sobre iluminação para lojas, mas tudo que a gente fala de iluminação, como o Aldo mencionou, serve para muitos outros segmentos, né? A iluminação, a importância da luz. Então, esse bate-papo aqui, essa palestra, é para a gente entender um pouco mais da importância da luz, pensar um pouco mais e continuar acompanhando esse universo da tecnologia, da iluminação, o quanto a iluminação valoriza ambientes ou desvaloriza se não estiver adequado, e o quanto ele influencia na saúde, no bem-estar das pessoas. Obrigado, doutor, pela oportunidade. Eu não estou aqui exatamente para falar de produtos de iluminação, logicamente que a gente dá pinceladas durante a palestra. Estou falando de uma maneira geral de soluções para lojas, né, e o que pode impactar a iluminação em lojas. Logicamente que eu não posso não falar assim. Hoje eu trabalho numa empresa, eu trabalho na Aloy atualmente, passei por algumas outras empresas, e lógico que dentro da Aloy hoje eu tenho soluções completas para a iluminação também. Bom, aqui é o que o Aldo falou um pouquinho de mim. Eu fiz doutorado e mestrado, está ali meu orientador, que realmente são os títulos maiores que eu tive aí na área acadêmica, mas como eu falei, eu não parei, né? Depois eu fiz uma série de pós-graduação em iluminação para me manter atualizado. Sempre prefiro ser aluno do que professor. Sentar aí é muito melhor para mim do que estar aqui na frente, e a gente sempre está ouvindo. E a responsabilidade é menor. A responsabilidade é menor e o ganho é maior, porque a gente está aí ouvindo. Eu sempre que sento aí como aluno ou como ouvinte numa palestra, eu sempre sou muito atento, porque as informações sempre, né, levam você ao conhecimento. O conhecimento é liberdade para melhores escolhas e melhores ações. Então, e como, além de passar pelo Casarão Lustres, Philips e outras empresas, até chegar na Aloy hoje, eu também, Aldo sabe muito bem, alguns aqui sabem, eu adoro dar aula em pós-graduação. E brincadeiras à parte, algumas vezes eu dava aula na pós-graduação que eu era aluno. A maneira mais fácil de passar de ano é essa, você dá aula para você mesmo. E aí muitas vezes eu fiz pós que determinada disciplina era eu o professor da pós que eu estava fazendo. Stanley Schiller, atualmente eu estou. Stanley Schiller é uma maior referência que eu tenho hoje na área de iluminação, assim. Ela tem um instituto, hoje eu também sou aluno da Stanley e sou professor no Instituto da Stanley Schiller. Belas Artes em São Paulo, dou aula, Navigare lá em São Luís, o IPOG no Brasil inteiro. Eu já dei mais de 200 aulas em pós-graduação no IPOG. Cursos de final de semana, assim, uma disciplina. Então, assim, a gente vai tentando equilibrar os pratinhos, tanto na área comercial, uma empresa, um fabricante, quanto na área acadêmica, essa questão de servir, de tentar trocar ideias, de melhorar conjuntamente. Então vamos lá. Em termos do fabricante que eu estou hoje, na Aloy, eu costumo dizer que está no DNA da Aloy colaborar com arquitetos, design interiores, light designers, engenheiros, consultores, todos os profissionais especificadores. Então, assim,
O sentido é esse mesmo, trocar experiência, falar de iluminação e acender essa chama da iluminação, que é muito importante em vários sentidos, né? E a gente está pronto para ajudar do início ao fim do projeto. Então, mais uma vez, eu não estou aqui hoje para falar apenas de produtos de iluminação e suas aplicações. Estou falando hoje aqui para trocar ideias sobre iluminação de lojas, apresentar alguns aspectos e acender a chama de quão importante é a iluminação para as lojas. Então, lógico que a Aloy ou qualquer outro fabricante de iluminação tem produtos, né? Os produtos podem ser espetos de jardim, plafons, arandelas, colunas, postes, balizadores. Produto de iluminação é ferramenta para a gente iluminar a loja ou qualquer outro segmento. Mas eu não vou focar aqui no produto em si, sim em todo o universo de projetos. Então, vamos lá, eu fiz um resumo aqui, vou pegar uma cola aqui. Eu fiz um resumo para a gente começar pensando em iluminação da loja nesses quesitos aí. Primeiro, o quanto a iluminação pode influenciar na experiência do cliente dentro da loja. Eu vou pegar uma cola aqui, me permita ler só esse slide. Ambientes bem iluminados transmitem conforto visual, tornam a jornada de compra mais agradável. Iluminação inadequada pode causar desconforto e afastar clientes. Acho que ninguém aqui... É um consenso, certo? Mais um. Destaque de produto. Você tem uma loja, você está vendendo algum tipo de produto na sua loja, você precisa destacar para dar ênfase, para ter o olhar do seu cliente atraído para aquele produto. Então a luz direciona o olhar para vitrines, lançamento de produtos, valorizando cores, texturas dos produtos. Logicamente que você precisa ter um produto adequado de iluminação para que isso aconteça e que realmente conduza o olhar daquele cliente para aquele produto específico, para a vitrine e tal. Eu vou voltar com uma frase mais à frente, mas tem uma frase no mercado de iluminação que eu já aprendi há alguns anos, que é assim: o ser humano é atraído por luz, cor e movimento. E exatamente nessa ordem. Então, a luz adequada, a cor chama a atenção e o movimento, hoje em dia eu vou falar um pouco de pixel LED, o movimento também chama muita atenção, atrai o olhar do observador. Terceiro, logicamente você faz um investimento em produtos de iluminação para valorizar a sua loja, você quer um retorno. Esse retorno muitas vezes vem no aumento de vendas, no aumento de faturamento da sua loja. Então, estudos pelo mundo afora mostram que clientes permanecem mais tempo em espaço bem iluminado, aumentando as chances de compra. Então, eu viajo muito no Brasil e vejo muitas lojas, às vezes, muito bem iluminadas, em termos de quantidade de luz e qualidade de luz. Você vê algumas lojas, aquela penumbra, que você não se sente atraído a entrar e muitas vezes não se sente atraído a ficar, a permanecer lá. E isso acaba resultando num impacto de vendas. Identidade da marca. Então você tem a sua marca, lojas modernas podem usar. Aqui eu nem concordo tanto, mas vamos lá. Podem usar luz branca brilhante para transmitir tecnologia e limpeza, enquanto marcas sofisticadas optam por luz quente para criar aconchego. É muito mais do que isso, mas a gente estava até conversando aqui antes, nos bastidores aqui, de uma cliente que não era lojista residencial, né, talvez, que queria 6.000 Kelvin no seu ambiente, né, uma luz muito branca, tendendo ao azulado, e não uma luz 2.700, 3.000K, tendendo ao amarelado. Então, lógico que tem correlações, existe até um diagrama, aqui não é um momento aula, mas existem várias coisas ligadas à iluminação. Existe um diagrama na área de iluminação muito contestado mundialmente, que é o diagrama de Kruithof. Mas o que quer dizer o diagrama de Kruithof? Ele fez uma pesquisa, embora contestada, que dizia assim: quanto maior o nível de iluminação do seu ambiente, maior deveria ser a temperatura de cor em Kelvin.
Quanto menor o nível de iluminação do seu ambiente, menor deveria ser a temperatura de cor em Kelvin. Isso é um estudo contestado, mas eu ainda acho interessante, porque eu faço um paralelo com a nossa luz natural, a nossa luz solar, a nossa luz de referência de todos os nossos dias. Às 8 horas da manhã, ou no início do dia, final do dia, é baixo o nível de iluminação em relação ao meio-dia, temperatura de cor mais baixa. Ao meio-dia, nós temos alto nível de iluminação, temperatura de cor mais alta. Então, a nossa natureza já meio que fala isso para a gente todos os dias. De qualquer forma, a questão não é tão simples assim só na temperatura de cor, né? Mas, de qualquer forma, realmente você pode ter ambientes mais aconchegantes usando temperatura de cor mais baixa e ambientes mais vibrantes usando temperatura de cor mais alta, passando ali pelo meio termo, que é o 4.000 Kelvin, que a gente chama de branco neutro. Tá? Então, assim, é algo subjetivo, vai muito de pessoa a pessoa. Pessoas mais idosas com amarelamento da retina tendem a querer uma temperatura de cor mais alta. Então, não é uma coisa linear que você, para todo mundo é isso. Então, a gente precisa muito conhecer público-alvo, cliente, para a gente entender caso a caso o que a gente vai determinar sobre isso. Segurança e confiança. Uma iluminação adequada transmite profissionalismo e aumenta a sensação de segurança no ambiente. Então, acho que basicamente isso aqui, esse slide é consenso. E aí vamos falar um pouquinho de... Vou mostrar algumas imagens de lojas, não aqui no Rio de Janeiro, mas lojas que eu viajo Brasil afora e vou percebendo algumas coisas. Essa é uma loja em Florianópolis, remodelada, vamos dizer assim, e eu noto algumas coisas em relação a nível de iluminação bem do lado dessa loja, das Americanas, lá no centro de Florianópolis. Aqui tem mais uma imagem da Americana. Tem aqui uma chamada Torra Torra. O que eu queria destacar nessas duas imagens, e aqui não é uma questão de certo ou errado, aqui é uma questão só para a gente falar um pouco de iluminação. Uma coisa é eu ter as minhas convicções e o que eu acho bom e o que eu acho ruim. Eu gosto de dividir isso, mas isso não faz de mim eu estou certo e o outro que pensa ao contrário é errado. Mas, primeiro, pensando na distribuição das luminárias numa loja, eu, Daniel, prefiro muito mais quando existe uma ordem visual do que um caos visual. O que eu quero dizer sobre isso? Muitas vezes a gente vê tetos, centenas de pontos, dezenas de pontos, de uma forma desalinhada, desarrumada, que causa para mim um caos visual e isso atrapalha um pouco, mesmo que inconscientemente, você olhar para onde interessa, porque o teto, né, tira o foco do produto. Então, assim, por mais que você tenha que ter uma quantidade X de luminárias para ter um nível de iluminação adequado, a organização visual desses pontos é fundamental também. Então, não depende do produto sozinho, depende do produto na posição dele e na focalização dele. Tudo isso em conjunto gera uma ordem, um caos visual naquela loja. Então, muitas vezes, logicamente, nós temos aqui lâmpadas luminárias direcionais e temos difusas. Tudo bem, isso aí faz uma composição de uma luz geral, geralmente dada pela luz difusa, de uma luz pontual específica para valorização de alguns elementos pela luz direcionada pontual. Mas a quantidade disso, porque assim, em termos de quantificação de luminárias,
eu posso ter mais fluxo luminoso, menos fluxo luminoso e calibrar essa quantidade em função disso. Eu posso ter fachos mais concentrados, médios ou mais largos. Então, você vê que a gente vai puxando uma série de coisas que são técnicas, que o lojista em si não vai querer pensar nisso, mas quem vai projetar precisa ter todo esse conhecimento técnico para chegar no melhor resultado. E por que às vezes eu enfatizo muito isso? Porque eu também sou adepto, hoje em dia, Aldo, até Esther Stille e outras pessoas ligadas a mim falam que eu sou mais arquiteto do que engenheiro. Eu sou engenheiro de formação. Desde 2001. Desde 2001, quando eu fui fazer o mestrado lá no doutoral. Mas o que eu sempre, talvez a minha alma lá atrás de engenheiro, sempre toco na questão que, lógico que eu gosto do lado poético de falar que hoje, ou sempre, a luz é muito mais o sentir do que o medir. Acho muito bonito falar isso e acredito nisso. Mas uma crítica que eu faço, às vezes, até nos cursos de pós-graduação que eu dou, que muitas vezes eu estou vendo que querem levar a técnica a zero. Ficar só no sentimento. E aí eu fico no alerta, porque, né, lógico que tem poesia, lógico que tem que ter sentimento, mas você, uma vez determinado aquilo que você deseja, você precisa da técnica para fazer aquilo. A técnica é a base, exatamente. Talvez é o lado chato, mas é a base para a gente chegar no resultado. Daniel, pode interromper você para fazer pergunta? Por favor. Tá. Vamos imaginar que fosse, então, né, duas lojas americanas, mas com esse tipo de iluminação da torra-torra e com aquele slide anterior. Você diria o que com relação a esse caos visual que você citou? O consumidor estaria menos atraído para entrar na loja? Como é que seria? Apenas trocando, né, não esse tipo de loja que vende só vestuário, né? A loja americana com dois tipos de iluminação. Essa seria o que aconteceria com o consumidor na sua ótica? Assim, é difícil bater o martelo, né? Eu não tenho nenhum estudo científico comprovado para bater o martelo, mas eu diria que esse caos visual, eu tenho duas lojas americanas, uma mais organizada em termos de distribuição de luminárias e outra mais desorganizada, eu diria, não é um estudo científico, que tendencialmente a loja mais organizada, com mais ordem visual do que o caos visual, teria um faturamento maior, tendencialmente. Porque é uma impressão, né, subjetiva, mas o posicionamento, né, o tipo, isso afeta de alguma maneira, né, a atração do consumidor e o resultado sobre as vendas. Porque assim, vou até fazer um comparativo, assim, mais uma vez, não é um estudo científico tendencialmente. Você tem a mesma quantidade de luminária numa e noutra, uma estava organizada, outra não está organizada. O nível de iluminação é basicamente o mesmo. Mas eu acho que essa questão de ordem ou caos visual, inconscientemente, faz você permanecer mais ou menos, ser direcionado melhor para onde você quer que o cliente vá, um caminho numa loja para ele atingir a vitrine lá do fundo. Então, acho que inconscientemente a luz direciona o olhar, direciona o caminho desse consumidor dentro da loja. Eu prefiro mais a ordem do que o caos. E eu acho que estudos por aí, vou me aprofundar para dizer cientificamente, mas... Eu acho que depois desse exemplo, desse slide que você trouxe, a gente passa a ter uma percepção diferente. Pronto, isso é o meu principal objetivo nas palestras, é fazer que a gente pense na iluminação com mais carinho, com outro olhar. Pô, nunca pensei nisso, vou reparar, e pronto. E aí é um trabalho de formiguinha que a gente vai evoluindo. Mas no caso da torra-torra, eu acho que tem tudo a ver com o partido estético, inclusive da logo deles, né? Que
você vê que esse caos é só uma entrada e que depois você lá atrás tem toda uma linearidade das difusas e dos trilhos. E essas maluquices, até pelo público da Torra-Torra, é Pronto. outro público, né? Pronto. Por isso que não dá para cravar nada. E assim, quando a gente não entra, quando a gente não faz o projeto, É. não dá para criticar, porque a gente não sabe Até o exatamente a cliente, intenção né? de Isso quem também é o pode ter conceito. Né? sido um pedido até às vezes do próprio cliente, né? Pronto. Você apresenta todas as técnicas do mundo, mas Mas ele quer fazer assim, É. está pagando e ele acaba aceitando aquela imposição. O conceito ou a falta de conceito, né? Porque numa loja dessa eu não entro. Pronto. E aí vai atrair um público, não vai atrair outros. Não dá pra agradar todo mundo, né? Então, Geralmente não agrada todo mundo. E é isso, eu até traduzo às vezes para muitas aulas, a Mariana já está aqui também dá muitas aulas, e às vezes a gente é avaliado, né? O professor é avaliado no final da aula. Eu geralmente não posso reclamar, né? Tenho boas avaliações, mas sempre tem um aluno ou outro que vai, não, a aula foi horrível, foi terrível. Não dá para agradar todo mundo sempre, mas a gente tenta. Aqui, Centauro também tem toda uma malha com... Você vê que não tem muitas luminárias difusas aqui. Toda a loja está feita com uma malha de luminárias direcionais, com determinado faixa. Desconheço o faixa que está aí, mas determinado faixa e faz ambientes ficarem. E aí eu gosto muito de uma denominação, eu não sei se a Esther criou isso, mas ela fala muito isso, Esther Stiller, que a gente cria ambientes de iluminação difusos, cênicos e dramáticos. Né? Difusos, maior uniformidade, cênicos, o meio termo, e dramáticos, baixa uniformidade, muitos claros e escuros. Em geral, ambientes como lojas, a gente geralmente faz ambientes cênicos, cênicos tendendo a dramáticos, cênicos tendendo a difusos, ou ambientes difusos, dependendo Depende do segmento. das lojas do segmento. Localização também. Então, assim, tem várias coisas a serem examinadas para a gente chegar no resultado de uma loja. Ó, no provador sempre é escuro, para a gente não ver as imperfeições. verdade. O provador Ou então sempre é luz escuro. azul, Ou então né? gosta demais. No provador, Provador O provador tem alguma especificação para provador? muito bem. No provador, já que você chegou nesse assunto, eu vou falar de uma polêmica de provador. Durante muitos anos na minha vida, até hoje, a gente encontra provadores que a única ponto de luz é o ponto de luz no teto, que não é de longe o melhor ponto de luz para provadores. E para piorar, muitas vezes esse ponto de luz no teto é de uma fonte de luz direcional, não é nem difuso. E a gente sabe, iluminação, pegando a técnica, quando a luz vem rasante, a luz rasante ela mostra texturas ou defeitos. Certo? Entendeu? E aí, a luz, vou te falar, nenhum de nós aqui tem no corpo uma coisa chamada, inventado por aí, celulite. Ninguém aqui tem celulite no corpo. Mas a luz, se for mal aplicada, causa celulite. Quando ela vem tangenciando ao corpo, ela mostra umas imperfeições que não existem. Que bom, fico feliz. Então a posição da luz, brincadeiras à parte, é importantíssima. E aí eu vejo muitas provadores ainda hoje com a luz em cima, para baixo e direcional. Luz rasante, se é uma parede com textura, ela valoriza muito bem essa textura. Se é uma parede lisa, ela mostra a imperfeição da parede lisa. E no corpo, se ela vem rasante, ela mostra qualquer tipo de imperfeição. Então, se a gente não pensa na posição da luz, a gente acaba fazendo isso. Então, a melhor luz para o provador, entre aspas, na minha opinião, é a luz frontal difusa. E o
experiência do provador interfere muito na venda do produto. Pronto. Pessoas que não gostou do produto, ela vai provar e não compra mais. E aí a gente pode fazer até um casamento recente com a Zara, por exemplo, uma das lojas, né, que a gente conhece muito, a Zara. A Zara no passado próximo não achava que o provador era um ponto de extrema importância na venda. Mudou isso agora. Porque a iluminação de muitos provadores no passado recente da Zara era dessa forma e muitas pessoas deixavam de comprar, porque ali é um ponto de decisão realmente se vai ou não vai, se fica bom, se a pessoa se olha no espelho ali e não fica bom, já deixa de lado. É o vestido que não está bom, é a blusa que não está bom, é a roupa que não está bom. Eles aprenderam com a experiência que determina. Aprenderam na dor, mas felizmente mudaram a cabeça, o conceito e realmente estão fazendo essa iluminação mais apropriada. Outra questão também é fachadas de algumas lojas, o quanto você tem que pensar na fachada, valorização da marca, identidade da marca, iluminação com as tecnologias que a gente tem hoje de LED, porque antigamente fazer iluminação linear com tubulares ou qualquer coisa do tipo era bem mais complexo, bem mais complicado do que hoje com fitas, perfis flexíveis. Aqui está à disposição de qualquer um de vocês para o final da palestra, mas olha, hoje em dia a gente vai, está tudo em chinês aqui, mas hoje em dia a gente vai na China, tem uma infinidade de perfis rígidos, flexíveis, fazendo curvaturas. Então hoje a facilidade é muito grande que a gente não tinha no passado com as tecnologias convencionais, vamos dizer assim, né? O advento do LED deixou aí muita possibilidade de iluminação, principalmente linear. Esse da Vivara é com esse material? É com esse... Aqui são fitas de LED no perímetro fazendo essas fitas? essa iluminação. Sim. Bom, e aqui algumas imagens, sempre vocês notem iluminação difusa, iluminação pontual, a variedade de produtos e a combinação deles sempre para loja a loja se pensar em qual produto usar, onde usar e qual direção usar. Esse é um videozinho que eu fiz no Sans Club lá em Barueri, São Paulo. Eu vou rodar ele aqui. Você está vendo aqui uma linha de LED, tudo isso aqui iluminado, e aqui para lá já não tem mais o LED. O vídeo não dá para mostrar bem o que eu vejo lá ao vivo, mas o que eu queria mostrar aqui, onde tinha LED, tem um nível de iluminação X. Acabou o perfil para lá, o nível caiu drasticamente de iluminação. Então, se você realmente não tem a quantidade de luz adequada, você vai perceber o produto de uma maneira totalmente diferente. Mais uma coisa que eu vou jogar no ar aqui, nem eu fui atrás ainda, mas o Vicente Copacasa, que é outro profissional do mercado de muitos anos, ele sempre me diz de um efeito chamado efeito Hunt. Depois todo mundo pode pesquisar um pouco sobre isso. Mas o que é, em resumo, é o efeito Hunt? Para boa visualização de cores, o nível de iluminação adequado, ideal, é 200 lux, não vou cravar que é 200, mas em torno de 200 lux ou mais. O que ele quer dizer com isso? Por melhor que seja o seu LED, com IRC alto, temperatura de cor adequada, etc., se você tem uma luz muito tênue, muito baixa, a visualização das cores já fica prejudicada também pelo nível de iluminação. Então a gente tem que ter, e até a norma, hoje, se a gente for pegar o trecho de varejo da norma 8995, fala em 300 lux médio, fala em 500 lux médio, ou até níveis acima disso. Se a gente coloca ambientes muito pouco iluminados, isso já compromete a boa visualização das cores. Eu não estou nem falando de RC, só estou falando do nível de iluminação. Então uma coisa puxa a outra para a gente pensar em níveis adequados. Muito bem, hoje
O lojista, logicamente, pensando em se manter no mercado, aumentar o faturamento. Se a gente falar de iluminação, uma coisa que atrai muito o lojista é a economia de energia. Hoje em dia a gente tem tecnologias mais eficientes e menos eficientes. Eu trouxe aqui um estudo de caso recente nosso. Uma determinada loja no Brasil, 300 unidades por loja, 100 lojas no Brasil, 18 watts por luminária dessa. Então, se você fizer uma continha simples, você tem aqui um custo de energia anual estimado em 2 milhões de reais. Tá? Aí, pensamos lá na nossa empresa numa solução para mudar aquele painel para um outro produto com a intenção de reduzir consumo. O novo produto proposto dá um consumo anual aqui de 777 mil. Nossa. Isso, quase. Então, passamos de uma solução de um painel de LED com essa quantidade, para essa rede de loja específica, e aí tem uma economia anual aqui da ordem de 1.300.000. Isso salta os olhos de qualquer um, né? Mas muitas vezes, esse lojista, ele no primeiro momento, mas quanto custa o investimento nisso? Tá. É um valor X, e ele não quer pagar. E muitas vezes a gente fala assim, não tem problema, passa aqui a sua conta de energia, eu coloco lá para você de graça o produto, aumento, né, melhoro a qualidade da iluminação e você me paga mês a mês só pelo consumo de energia que você vai ter. Quando ele escuta isso, se esse cara está me propondo isso, não, peraí, quanto custa as luminárias que eu vou comprar porque eu quero ter esse lucro todo para mim? Então, aqui eu fiz um videozinho para mostrar os 3 painéis. Eu ligo aqui, os 3 painéis, 18 watts cada um, em torno de 54 watts, eu produzo ali 58. Seria o que teria nessa loja, nessa rede de lojas. E essa é a luminária apresentada para substituir. Cada luminária dessa substituiria 3 da outra. E o simulado em Dialux, os programas computacionais, para manter o nível de iluminação, etc. Então, muitas vezes a gente faz esse trabalho para falar no bolso do cliente, né? Que aí é extremamente importante para ele entender que, além de critérios técnicos que a gente fala aqui, estéticos, tem a questão do bolso também, porque, e aí brincadeiras à parte, algumas coisas às vezes eu escuto na área de iluminação e não concordo, e eu não sou o dono da verdade. Mas eu vejo atualmente, às vezes, algumas pessoas falando assim, antigamente a luz era elétrica, atualmente a luz é eletrônica. Eu falei, opa, apesar do LED ser um componente eletrônico, a luz continua ligada na energia elétrica. Então, ainda temos essa possibilidade de, usando produtos mais eficientes, ter um ganho de energia elétrica. Outra coisa é o custo escada. Pé direito duplo, pé direito triplo, shopping center com lojas com pé direito muito alto. Que custa para subir lá, para trocar produto. Então, o produto tem que ser mais durável, ter uma boa durabilidade, porque isso tem custo também. Ficar toda hora lá trocando, não tem custo de manutenção envolvido, além do custo de energia elétrica. Entre outras coisas. Aqui eu queria uma curiosidade dividir com vocês. Caso do pó de gesso. Não sei se vocês já viram isso acontecer. Eu vou rodar um vídeo aqui. Estou jogando pó de gesso em cima do LED. Vocês sabem o que isso causa? Ficou ali a cor do LED, né? Pô, Daniel, mas a minha loja é limpinha. Ou minha casa é limpinha. Eu boto lá na sanca, tá tudo limpinho, tá? Gente, muitas vezes, muitas obras,
pó de gesso está comendo solto na obra, já estão instalando LED, isso vai depositando ali e vai alterando. E a culpa é sempre do produto, né? Ou do fabricante, ou do fornecedor e tal. Na verdade, a obra está causando esse amarelamento, esse desbotamento. Aquilo também influencia no custo da limpeza, né? Não sei se você vai falar de outro aspecto, né? É a questão da substituição das luminárias. Porque às vezes coloca um produto novo, e daqui a 6 meses o produto sai de linha e você não tem como substituir. Isso é algo que tem que se pensar também no registro qualquer. Né? Sim. Isso, na verdade, Aldo, eu tenho pensado sobre isso. O Aldo falou da questão de você ter uma reposição igual daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos. Isso é um problema sério, na minha opinião, porque o LED tem ainda... a tecnologia tem melhorado com tanta velocidade que, por mais que a gente tenha produtos padronizados, até eu estou falando dos produtos padronizados mesmo, daqui a 6 meses a dicróica de hoje já é outra, a par 30 de hoje já é outra, a par 38 de hoje já é outra, as luminárias direcionais de fuso já é outra. Então isso é um problema. Talvez para um prazo mais ajustado, menor, de 6 meses, 1 ano, muitas vezes eu indico até ter um estoque desse produto original, para que essa troca seja exatamente igual. Fazer um percentual do número de luminárias daquela loja, fazer um percentual e ter isso em estoque para fazer uma troca igual. Mas a longo prazo, eu diria que o LED está tão veloz na sua tecnologia, na melhora em lumens por watt. Eu acabei de voltar agora, um representante nosso foi à China, na feira da China, e já está falando em LED de 250 lumens por watt. Logicamente que em condições que na vida real, né, temperatura ambiente de 25 graus Celsius, etc., na vida real não tem. Então isso vai reduzindo. Mas a tecnologia está tá avançando tanto, e já estão falando aí para a década de 30 que o laser pode ser a bola da vez, está falando que hoje em dia a gente tem um LED azul com fósforo amarelo. Está falando que a tecnologia RGBW provavelmente vai superar em eficiência a tecnologia atual. É uma coisa está numa velocidade que... Mas é uma preocupação, você ter um produto de reposição que não vá causar alterações, né? Principalmente visuais, no projeto. Bom, produtos de baixa qualidade. Aqui é interessante, eu vou até colocar o som. Isso é um representante comercial de algum lugar do Brasil mandando um videozinho para falar de uma obra recém-inaugurada. Dedé. Dedé. Essas lâmpadas foi todinhas que eu vendi. Veja como é. Na realidade é uma lâmpada, 4.000 só que elas estão amarelando, tem outras que estão embranquecendo. Meu amigo, está um carnaval. Foi um carnaval da festa aqui, viu? Era tudo 4.000. Só que, meu amigo, tem lâmpada que está parecendo 5.000, tem outras que parecem 2.700. Então o carnaval acabou, horrível. Isso um molde, um shopping, em algum lugar aí do Brasil, comprou um produto igual, olha só, igual, colocou no shopping e alguns dias aconteceu isso. Em relação à qualidade da luz, existe alguma especificação? Porque assim, a gente percebe que, dependendo do fabricante, por exemplo, uma lâmpada, você tem uma par 20, você põe uma par 20 de 7 watts. Um fabricante você coloca, se você botar do lado de outro fabricante, é totalmente diferente. Tipo, não existe um padrão, tipo, precisa tal intensidade, sei lá, alguma coisa desse tipo, não? Deveria, mas eu vou entrar nesse assunto, já que você perguntou nisso, eu vou aqui na frente. Olha aqui.
Hoje em dia existem equipamentos como esse aqui, chamado espectrofotômetro. Eu posso medir qualquer lâmpada aqui do ambiente com equipamentos que me dá as entranhas do LED, vamos dizer assim. Aí eu posso ver exatamente se o LED A é igual ou diferente do LED B. Então, essas avaliações técnicas que te garantem que são produtos próximos ou produtos muito distantes. Então, por exemplo, aqui com esse aparelho eu posso medir a temperatura de cor, aqui 4.000 e pouco, eu posso medir o espectro desse LED, eu posso ver o IRC na sua totalidade, ou em cada caso, o R1 até o R15, por exemplo. O R9 é o quanto ele reproduz bem as cores vermelhas no ambiente. Você vê que esse LED aqui é bem fraco em termos de R9. Então, quando você realmente tira um raio-x do LED com esse tipo de equipamento, aí você pode ver se eles estão com pontos de cromaticidade muito próximos ou diferentes. O grande problema é que você pode ter duas lâmpadas, dois produtos 3000K, com características às vezes bastante diferentes. Tem um termo técnico no mercado chamado step marcada, consistência de cor. Às vezes você tem 3000K com step marcada 7, 3000K com step marcada 3. O que quer dizer o step marcado, a consistência de cor? Quanto menor esse número, o olho humano não percebe variações de tonalidade. Quanto maior esse número, maior essa elipse, o olho humano vê distorções. Então tem uma porção de questão técnica por trás disso que dá para saber se aquele produto A é próximo ou não do produto B. Mas cada fabricante tem autonomia para colocar o seu produto no mercado com a mesma temperatura de cor, mas com outras características diferentes que fazem. Então, você, para o cliente, você tem que dizer, olha, quando for trocar a lâmpada, troca por esse fabricante. Tem que O ser ideal assim. é que você crave exatamente uma linha de produtos que seja minimamente aceitável em termos de diferenças de tonalidade. Você começa a usar fabricante A, B, C, D, E no projeto, e isso é normal, mas corre o risco, né, de 3000K de um fabricante ou daquele produto ser diferente do 3000K do outro fabricante. Porque eu mesmo, assim, que ao longo do tempo, que nem teve aí desse mall, vamos dizer que ele tenha trocado duas lâmpadas daquela, ele usou outro fabricante, vai ficar completamente diferente, entendeu? Então, tem que dizer para ele o que comprar. É ideal fazer um teste, olhar. Esse é outro assunto importante da jornada operacional, acontece nas lojas. Você faz um projeto bonito, e aí queima uma lâmpada, o gerente vai comprar uma outra lâmpada diferente. Está em promoção, mais barato, não sei o quê. Então, daqui a pouco o projeto está todo uma questão operacional. Mas esse bom foi o pó de gesso que criou esse? Não, esse bom foi uma compra por preço, uma compra do produto de baixa qualidade. Isso aconteceu com a prefeitura. Desculpe, acabei interrompendo. Aconteceu com a prefeitura com as lâmpadas de LED da rua. Houve a árvore de Natal. Que é Piscando? Exatamente. Né, foi a alegação da Reoluz que teria sido um lote diferente, né, a compra por licitação pelo menor preço. A prefeitura foi obrigada, né, a seguir, até por conta da lei de licitação, e o lote tinha essa peculiaridade. A lâmpada não tinha resistência exigível, né, e causava o efeito do pisca-pisca. Mas dentro da própria norma, como o senhor falou, mesmo dentro daquela especificação técnica, né, mas por conta da variação de fabricante, teve esse Isso, na rua é um perigo até o efeito estroboscópico. Não, é horrível. Causa acidente, pode causar acidente. Desde pequenos acidentes. Exatamente. E se a senhora reparar, às vezes pega um lote, né? Você pega um quarteirão inteiro com aquele. Né? E elas entram em sequência, parece um. Imagina a vida das pessoas. Isso para uma pessoa normal, em termos de visão, Sim. já é ruim. Sim. Para outras pessoas que têm fotofobia, epilepsia, Exato. alguns distúrbios, isso piora ainda. Exatamente.
E aí que eu falo mais uma vez da importância da luz não ser só sentida e também ser medida. Então você tem que ter, pelo menos alguém, né? Alguém da indústria, alguém profissional, alguém tem que pensar na parte técnica. Porque se todos nós ficar só no sentimento, a gente está num caminho que é bem perigoso. É bem perigoso. Então existem muitos parâmetros para a gente realmente conhecer cada parâmetro desse. Alguém aqui, curiosidade, já se deparou com esse diagrama aqui, por exemplo? Alguém aqui sabe como ler este diagrama aqui? O Doraldo não vai. Donaldo, Mariângela, os professores. E aqui tem um pontinho amarelo. Aqui tem uma escala que fala de saturação da cor. Botou um Saturno. Eu sempre fico na dúvida, doutor. Me ajuda, aula ao vivo. Quando eu falo saturação, dessaturação ou insaturação, tanto faz. Faz a questão semântica aí, né? Mas é um Eu conceito, nunca sei se eu estou falando certo. Mas se aqui eu Saturno, aqui eu vou falar de Saturno, não sei se eu estou falando certo. Mas aqui é o 100, o valor 100. Então, esse biquinho aqui do triângulo seria, entre aspas, o ponto ideal. Saturação de 100, ou seja, eu não estou nem saturando nenhuma cor, nem desaturando. E IRC, ou fidelidade de cor, de 100. Se eu estou abaixo aqui, eu estou desaturando, estou esmaecendo as cores. Se eu estou aqui acima, eu estou saturando, estou dando vivacidade às cores. E se eu estou mais para lá, eu estou com IRC mais baixo do que 100. Sabe o que é isso que o pessoal não sabe? IRC, índice de reprodução de cores, o quão fiel a luz que sai de uma luminária reproduz fielmente as cores que estão no ambiente. Que é extremamente importante. Quanto mais próximo de 100, melhor. Uma loja também é conceito para de roupa. Porque senão aquela velha coisa que sempre acontece, você vê a roupa sob uma luz na loja, depois sai na luz natural ou em casa, a roupa, opa, não foi essa roupa que eu comprei. Então é importante. Logicamente que não vai dar para cravar, porque cada loja vai ter a sua luz, e cada residência vai ter a sua, e a luz solar também é outra. Eu acho que tem variações aí, mas a gente precisa ter esse entendimento. Né? E não pode ter distorções muito grandes, que aí o problema aparece. Esse filtro de cores você encontra no modelador de cores do Word, por exemplo, das fontes. Você tem esse IRC. Você vai fazendo a variação da claridade, né, de uma determinada cor, da luminosidade, melhor dizendo, a cor. Você vai aumentando o IRC, ela vai variando, vai diminuindo, ela vai... Você tem essa variação. Legal. Tem essa variação. Então, assim, não sei se eu respondi a pergunta que você fez, mas se tem critérios técnicos para a gente avaliar, para a gente ver como é que pode ser próximo ou não uma de outra. Hoje em dia a gente já fala nem de IRC, né? A gente já fala de TM30, que são 99 cores medidas e não mais 8 ou 15 cores. Então note que tem muita coisa técnica por trás de tudo isso para ser estudado se a gente quiser. Aqui está mais claro o gráfico que eu falei. Ó. Eu posso ter a saturação, o RG de Gamut, a saturação aqui em 100 e o IRC, fidelidade, em 100. Então esse aqui é o ponto ideal. Esse produto aleatório medido, por exemplo, tem o Gamut 95, então ele está aqui abaixo de 100, então ele dá uma esmaecida nas cores, e ele tem uma fidelidade em 85, ele está distante aqui de 100. Então são critérios técnicos de avaliação produto a produto, que a gente pode ter isso tudo no mercado à disposição. Eu vou voltar aqui. Vamos lá. Aqui, só um depoimento também. Quando é um case de sucesso, um case que dá certo. A recuperação do Manite Shopping. Em 2017, trocamos toda a iluminação do shopping por LED com Alloy Iluminação.
foram 368 luminárias projetores de 34 watts, onde deu uma redução da carga elétrica de 55%, aumentamos mais que o dobro de iluminação, e até hoje, nessa data de 30 de março de 2023, sem nenhum problema, todos funcionando perfeitamente. Quando você tem produtos adequados, apropriados, eu fui até visitar agora em abril esse shopping, então essas fotos fui eu que tirei. Aqui estão as luminárias que ele citou, pé direito elevado, manutenção complicada, então você tem que ter durabilidade, qualidade da luz, etc, etc. Então tem algumas imagens aqui que eu mesmo fui lá, praça de alimentação, tudo com o pé direito elevado. Não deveria até passar batido, mas só porque aqui a gente está em família, todo mundo aqui. Por exemplo, isso não é certo ou errado, mas eu detesto esse efeito na parede, as ogivinhas. Daniel, isso não é certo ou errado. Tem milhares de pessoas que acham isso lindo, maravilhoso. Então, o que eu quero falar com isso? Que a luz tem muito da parte subjetiva também, né? Eu gosto assim, ele gosta assado, e a gente tem que respeitar as opiniões diferentes. Mas eu, por exemplo, prefiro não ter a luz desenhando a arquitetura. Eu prefiro muitas vezes ver os produtos bem iluminados, valorizados. Alguns steps com uma cara diferente. Então, assim, para mim isso muito mais mostra as imperfeições do que a valorização do ambiente. Mais uma vez aqui em pé direito alto. E é o mesmo shopping onde eu mostrei aquela loja da Vivara agora há pouco. É o mesmo lugar. Aqui na Oscar Freire, recentemente também passei lá. Até para enfatizar o que eu falei agora há pouco. Luz, cor e movimento. O ser humano é atraído por luz, cor e movimento exatamente nessa hora. Então, muitas vezes, você vê que muitas lojas hoje na Oscar Freire apresentam esses tipos de painéis que atraem muito o olhar de quem está passando pela rua, passando no caso na Oscar Freire, é atraído por essa questão de luz, cor e movimento. Aqui a Melissa também, mesma coisa. Movimentação. Então não é mais só a luz estática, o movimento da luz também atrai bastante, todos mostram isso, o olhar do consumidor. Aqui já não tem movimento, mas só para mostrar mais uma loja aos cafés. Tetos mais limpos, em termos de produtos, me agradam mais, mas, mais uma vez, não é um certo e errado, mas eu prefiro um teto mais limpo do que salpicado de pontos de iluminação. E aqui, ó, luz, cor e movimento. A gente acabou de mandar um representante lá na China para visitar a maior feira de iluminação que tem. E aí, ó, falando em pixel LED, olha as possibilidades hoje. Aqui esse elemento com pixel LED, podemos fazer essa questão de luz, cor e movimento. Ele se encaminhou ali para essa escadinha, ele se posiciona aqui, parece que literalmente você entra no cenário, vai cair ali dentro, realmente envolve completamente o observador. Isso é painel de LED. Aqui temos outro. Ó. Vários tipos, vários modelos. Aqui a cidade. Imagina uma cidade onde as fachadas são sincronizadas. Oi? Esse é um problema. Aqui em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, acho que é proibido esse tipo de aplicação por causa da cidade limpa. Acho que depende da região. Eu acho que tem alguma lei no Brasil que impede isso. Aqui tem painel grande,
na Aqui no beira-mar. centro tem. Eu sei que, por exemplo, em Paris, na Champs-Élysées, não pode. Tem algumas regiões que não podem. Luminosa também. Muita poluição luminosa também. Afeta muito o meio ambiente. A gente já as nossas superfícies espelhadas já são completamente questionáveis, né? Sim. Superfície espelhada. É muito problemático. Então, muita fachada. Lá em São Paulo agora está acontecendo no entorno do Ibirapuera, inauguraram uma pista de atletismo com os postes de 40 metros que ilumina completamente os prédios vizinhos, mas completamente, né? Assim, um nível de iluminação altíssimo e fica até esta noite. Da tese do Rogério, que você disse, né? A tese do mestrado do Rogério. É algo que tem que ser muito bem pensado. Então vamos lá, estou chegando mais para o final. Cada fabricante, logicamente aqui eu estou falando da Alloy, entregar informações de qualidade, fotométrico, colorimétrico, térmico, elétrico, essas questões técnicas para a gente escolher bem o produto. Colaborar com o especificador, quem faz o projeto. Quem vende o produto é uma coisa, quem faz o projeto a gente precisa entender o que ele precisa em termos de produto, precisa conhecer tecnicamente o produto. Acompanhar a obra do início ao fim, porque além do produto, como é que instala, qual o tipo de encaixe, perfilado, tubulação. Do arquiteto. Isso tudo precisa de apoio, de conversação entre quem projeta e quem fornece o produto. Produto de qualidade, técnico e estético, né, e contribuir assim para o setor. Então aqui eu já antecipei o slide em termos de características técnicas, tudo que a gente pode ver em termos colorimétricos. Fachos e fotometrias. Ó, eu tenho uma maletinha aqui, depois vocês podem ficar à vontade, se tiver alguma curiosidade, no final da palestra pode chegar aqui perto. Mas dependendo da loja, dependendo do pé direito, dependendo dos fachos, dependendo do tamanho do display, você precisa ter alternativas no mercado. Que alternativa? Eu preciso ter facho concentrado, com mais intensidade, menos intensidade, várias temperaturas de cor. Eu preciso ter facho médio à disposição, facho mais largo, facho assimétrico para varrer uma parede de luz. Por exemplo, em joalheria, a gente coloca ele faixa em cima da joia para alcançar aquela bem. Pronto, e aí se está próximo, menos intensidade e o facho adequado. Então, eu preciso ter um leque de opções para cada desafio que eu me deparar em termos de projeto, ir atrás do produto adequado, em intensidade e faixa. O mercado tem isso, o mercado oferece isso. Aí cabe a cada um de nós, né, escolher o produto adequado em relação a isso. Por quê? Vou entrar de novo na parte subjetiva. Vamos nós dois aqui. Vamos supor que eu estou conversando com você no projeto e quero um facho só para pegar aqui o centrinho da mesa. Aí você fala assim, pô, Daniel, legal, mas eu prefiro um facho que pegue a mesa inteira. E eu tenho uma altura aqui. Tudo isso matematicamente ou no CAD a gente sabe exatamente qual facho a gente precisa. Mas tem a parte subjetiva que é o que a gente quer fazer. É isso ou isso? Uma vez definido, aí é técnica, né? Eu tenho uma condição física do espaço e eu vou atrás do facho que faz aquilo que eu desejo. Muitas vezes, aí a crítica que eu faço, se a gente fica só no sentimento, o que acaba acontecendo? Tá, bota essa aí, vê o que dá. Se deu isso, ok. Se deu aquilo, ok também. Se deu tudo, ok também. E a gente não projeta nada, a gente faz o que dá. Daniel, É a intuição. Isso aí no restaurante é extremamente importante. Importante você também, se você foca só no prato, eu foco. E pode incomodar as pessoas. Né? Então, assim, hoje nós temos refletores conjugados com lentes ou só lentes.
para dar os fachos e as possibilidades de facho. Aqui, por exemplo, eu tenho 10, 15, 24, 36, 50 graus. Então, antigamente, com as lâmpadas tradicionais, a gente usava muito refletor. Hoje em dia, a possibilidade é muito grande de usar lentes para que você faça, ou você tenha disponibilidade de vários fachos nas luminárias do mercado. Aqui, ó, é um perfil linear que eu posso alterar o facho. Então tem um perfil aqui, eu tirei o difusor dele, está só a fita de LED. Ela abre os 120 graus. Se eu colocar um difusor, eu posso fazer, por exemplo, esse aqui é biassimétrico. Esse aqui, ó. Posso, através de uma lente, mudar o facho, mudar o comportamento da luz. Então, tecnologia através de conhecimento de produto. Aqui é a nossa famosa maletinha. Nós já vamos ganhar uma? De inúmeras possibilidades que a gente pode ter hoje, de LED com temperatura de cor, com movimento. Ele vai sortear no final. Sempre as maletinhas mágicas, né? A gente traz essas coisas, vem de São Paulo, traz isso, porque muito melhor do que ficar falando é mostrar, né? Mostra a luz e já pronto. Nossos olhinhos já vão para a luz. E aqui, antes de finalizar, deixa eu fazer uma pesquisa com vocês, que eu adoro essa pesquisa. Vamos lá, gente, só para a gente participar. A única coisa que eu posso garantir para vocês é que é a mesma luminária iluminando o mesmo quadro. A mesma luminária iluminando o mesmo quadro. Em 9 situações diferentes. Pergunto para vocês, qual é a sua imagem preferida? Em qual das 9 situações você acha que o quadro ficou melhor iluminado? 5 e 8, mais algum outro número? 5. Não, acho que o 5 pega muito tempo. 5 e 8. 8. 4. 4, 5 e 8. Eu gostei do 8. E aí, vamos de novo, vou enfatizar aquela questão do Onde sentir está a e iluminação? do medir. Você disse que está a mesma, mas ali a gente está conseguindo ver o pontinho. O 8 está atrás? Eu só falei que é a mesma luminária. Ah, tá, mas não é. A posição é diferente. Posição, não, sim, mas a gente está conseguindo. Ela está mais longe. Eu gostei. Está mais longe. Essa aqui está mais longe. Muito bem. O que está por trás disso? Revelando o que está por trás disso. Está aí, ó. Aqui está afastado, está o quadro do leão aqui, 29 centímetros. Nessas 3. Nessas 3 está afastado 96 centímetros. Então afastou 29 e direcionou lá para o leão. Afastou 96 e direcionou lá para o leão. Afastou 1,99 m, quase 2 metros, e direcionou. E tem mais uma diferença. Nessas 3 aqui, afastou 29. Essa está direcionada para a base do quadro, essa para o centro do quadro, essa para o topo do quadro. Então essa é a diferença das 9 imagens. E aí, para enfatizar como a luz tem esse aspecto subjetivo, do gosto pessoal. Um gosta do 4, um gosta do 5, um gosta do 8, e poderia ter outras pessoas aqui que gostassem de qualquer uma. É o gosto pessoal, isso aí não tem como discutir, eu gosto disso. Tal. Só que agora, quem falou 4, 5 e 8, eu queria saber se, para fazer o 4, 5 e 8, você já sabe o que tem que fazer nessa condição de projeto. Porque assim, Daniel, sempre tem que afastar isso? Não, e tem que ficar bem claro isso aqui. Na verdade, tem uma relação aqui do centro do quadro até a altura da luminária. Imagina aqui o centro do quadro,
até a altura de instalação da luminária, isso aqui tem uma relação direta com essa distância. Então aqui não são valores absolutos, para ficar bem claro. Mas nessa situação de projeto, quem falou 4, 5 e 8, mudaria de opinião, faria outra coisa, sim ou não, e por quê? Dependendo do cliente. Dependendo do cliente sempre. Mas assim, você como cliente, Não. Eu acho que ninguém mudaria? Depende do efeito que você quer. Pronto. Então, assim, o 8 dá foco no leão, tipo assim, eu só estou evidenciando o leão ali. Ali você está marcando a luz. Então, assim, é oposto. Perfeito. Então, ó, vou colocar elementos aqui. Quem prefere o 8, que também é a minha preferência. Mas por que o Daniel não faz o 8 se ele prefere o 8? Por que o Daniel não faz o 8 se ele prefere o 8? Porque se eu afastar 2 metros e me posicionar, eu faço sombra no objeto. Então, muitas vezes, eu posso preferir, mas na hora de executar, eu posso mudar de ideia por uma questão ou outra. Não estou dizendo que tenha que mudar de ideia, mas faz sentido se eu me afasto muito a luminária, num museu, ou numa loja, ou tal, se alguém se interpõe ali entre a luminária e o objeto, eu faço sombra. Então tem que pensar nisso. Então, muitas vezes, eu prefiro o 8, mas executo o 5. Porque a distância, muitas vezes, não causa essa interferência de uma pessoa. E, na maioria das vezes, o Daniel aceita todo mundo que gosta do 1, 2 e 3. Mas eu, geralmente, fujo do 1, 2 e 3, porque, para mim, isto concorre com o quadro. E se eu aproximo demais a minha luminária, sempre eu vou ter essa sobrinha ali. Então não é certo ou errado, mas é a gente entender que o posicionamento das nossas luminárias tem influência direta no resultado. Então eu gosto de trazer isso aqui para a gente ver que tem o lado subjetivo, eu gosto mais disso, daquilo, mas eu preciso executar. E na execução, outra coisa, se eu me aproximo muito do quadro e isso aqui tem uma moldura acentuada, eu faço uma sombra da moldura dentro do quadro. E se eu me afasto demais, se o quadro, não é o caso aqui, for muito reflexivo e eu me afasto demais, você muitas vezes pode, uma pessoa com estrutura mais baixa, pode olhar para o quadro e ver a reflexão da luz através do quadro. Então, note que é uma série de coisas que a gente precisa olhar para a iluminação com mais carinho, porque certamente ela valoriza espaços, desvaloriza espaços, tem questões do produto. Você vê que o universo, a gente falou aqui uma horinha, mas o universo da iluminação é gigante, por isso que eu sou tão apaixonado pelo tema. E, mais uma vez, repito, eu gosto do lado poético, do sentir muito mais do que medir, mas nunca abandonei esse meu olhar técnico para ver que iluminação tem que ter muita responsabilidade, porque muitas coisas a gente pode fazer, né, para o bem e para o mal, se a gente não pensar em tudo isso, né, ou ter apoio para isso tudo. Aqui são alguns clientes da loja pelo Brasil inteiro, eu espero que eu tenha conquistado outros aqui, mas assim, não sei se eu... 11h33, bem na hora. Eu estou à disposição para mais perguntas. Posso fazer uma confidência aqui? Não, senti só. Nós estávamos jantando lá embaixo, né, uma noite dessa, né, e o Daniel observou a luz, estava muito bonita, a aula lá embaixo, o clube aqui no meio, mas estava dando reflexo em cima do vidro. Então aquela paisagem linda que tem lá ficou destruída. Deixou de ver a paisagem por causa do reflexo da luz. Você observa muito bem. Exatamente. Só um detalhe que você... Exatamente. Para quem, né, vive olhando para o teto, a gente observa
esses detalhes, mas que fazem total diferença, né? Muitas vezes rooftops hoje está na moda, né? Maneira de iluminar, às vezes com aquela linha sutil embaixo, para que não tire do campo visual toda aquela paisagem que é para você contemplar. É o objeto principal. Né? Então você nota o quanto é importante ter produtos de iluminação adequados, com boa técnica, mas o posicionamento deles no espaço faz muita diferença, do caos visual para a ordem visual, para a valorização ou não do produto, para mostrar ou não a celulite, para mostrar ou não o defeito de uma parede. Então, eu acho que essa é a mensagem principal. Produzir emoções, reações. Né? Tem até, hoje em dia, tem uns estudos de um óculos especial que coloca na pessoa para ver como ele interage no ambiente de uma loja, de um supermercado. Com muitos estudos, a gente tem que continuar estudando. A parte ruim é isso, dá trabalho, né? Tem que estudar estudando. Mas a parte boa é que a iluminação é encantadora e todo mundo que fascinante, todo mundo que mergulha nisso. A gente tem uma pergunta ali ainda. Sim, você estava falando de cor, movimento, né? Mas uma coisa que eu gostaria de saber, que eu pensei que fosse até abordado, sobre cafeteria, lanchonete, como é que se... Porque às vezes a gente passa por umas lanchonetes, aí tem aqueles telões com as coisas que eles vendem, aquela confusão toda. Né? E tem outras que já são mais tranquilas. Como você vê isso em cafeteria e lanchonete? Como elas podem ser atrativas? Como ela tinha falado do provador, que é escuro. Então, como uma lanchonete, uma cafeteria, um bistrô pode se tornar atrativa, convidativa para os clientes? Eu dou até o exemplo, quando você fala nisso, não sei se todos conhecem aqui, mas tem um bistrô Empório Jardim Botânico. Já foi lá? Hã? Empório Jardim? Você já frequentou esse? Não. Lá tem uma questão especial, até de um fabricante do Rio de Janeiro, que tem toda a ambientação desse ambiente com uma luz que ela automaticamente, sem a presença de alguém para mudar, ela muda a temperatura de cor ao longo do dia, criando cenários, ambientes diferentes de forma bem sutil, para não ter mudanças bruscas, né? Desde as 8 horas da manhã, sei lá, até as 18, tudo isso. E na área de pães, tem uma iluminação adequada para a valorização dos pães. Então, assim, mais uma vez, eu não posso cravar aqui o certo e o errado, mas eu prefiro muito mais uma cafeteria, uma iluminação mais organizada, sutil, com essa variação, mas de forma sutil. Iluminação adequada para a vitrine de doces, que tem lá no jardim. Iluminação adequada para pães, para valorização, do que esses grandes painéis com muita informação, com muita mudança brusca. E a lanchonete, como você vê também? Porque eu não sei se tem lanchonete, essas coisas de sanduíche, então tem os adolescentes, então às vezes eles colocam umas coisas assim meio... Como você vê isso também? Como é que você, por exemplo, se você tivesse uma lanchonete, como você colocaria essa lanchonete para se tornar atrativa para todos os públicos? Para todos os públicos é quase um milagre. Cada um tem o seu nicho. E isso é uma coisa até boa, a sua pergunta, para a gente ver que a gente tem que tomar decisões. Né? Dificilmente vai agradar a todos, dificilmente você vai conquistar todos os públicos dentro de uma loja, dentro do ambiente. Então a gente tem que pensar. Eu vou fazer um paralelo, nada a ver, mas desculpa, mas só para... Eu lembrei aqui. Por exemplo, John, loja John, que está mudando agora. Vocês já perceberam as lojas mais novas da John? Mudou. Antes o McDonald's, né, tinha o vermelho e o amarelo bem intenso, agora está mais amarronzado. É verdade. A John tem observado, eu citava muito nas minhas aulas de iluminação comercial, a John como uma iluminação dramática, que era de claros escuros. Eu
tenho visitado umas recentemente e já mudou completamente essa questão dramática. Então você vê que a loja também ela vai se adaptando. Logicamente que ela tinha público lá quando era dramática, mas ela deve ter percebido alguma coisa e fez uma... Está envelhecendo o público dela. Está envelhecendo o público, alguma coisa. Eu não estou julgando porque eu não sei a fundo, mas você vê uma mudança. Então, mesmo a linha do A McDonald's. criança da década de 90 hoje já é o homem adulto, né? Da década de 2020. Com né? outras Então preferências. Exatamente. Já fez o envelhecimento das tonalidades. Só de voltar na questão da cafeteria, porque depende do público. Hoje em dia, muita gente vai para a cafeteria para ligar o laptop e fica lá trabalhando. Então, aí a gente tem que ter uma luz também para a pessoa poder, ou não, né? Porque já tem a reflexão da tela. Então, é complexo. Aí depende também qual é o público dessa cafeteria. Quem você quer chamar para sua cafeteria? Porque o jovem está no celular. Essa garotada, eles vão ver o celular em qualquer luz. Mas assim, alguém que já vai, vou trabalhar, vou querer fazer minha reuniãozinha aqui, fazer minha planilha, então aí tem que ter outra demanda de iluminação, né? Tipo assim, esse do shopping que você mostrou, que o cara tinha várias luzes. É comum, acho que até mostra um caminho, mas aquele reflexo no chão, aquilo me incomoda, horrível. No shopping, pode até ser que guie, faz a pessoa circular. No banheiro, pior ainda. Mas uma loja, um andar inteiro, uma sala comercial, Tudo que for excessivo. Então, eu não sei se isso vai ajudar as pessoas a ficarem mais. Eu saio. Ou como ele falou da loja americana, se eu tenho o teto todo já detalhado, já tem toda a minha mercadoria, ainda tem o chão todo refletindo, algo ali tem que mudar. Né? Então, eu acredito que tem luminária que não vai refletir tanto, mas parece que é um padrão esse projeto, né? Não sei. O piso polido é o queridinho, né? Então acho mais fácil mudar a iluminação, né? Sim, a iluminação indireta, que não brilha tanto e tal. Então, tem vários caminhos. Eu lembrei de outra coisa agora. Fazendo um paralelo, lá no Japão tem estudo, por exemplo, já vou agora para a noite. Um pub à noite que diminui a iluminação no nível X, aumentou a venda de drinks em 35%. Na academia acho que isso não funciona, né? Dia à noite. Bom, academia, eu sou um cara que eu não concordo com a iluminação das academias que estão por aí, mas é o que está sendo feito. Então eu não sou o público-alvo. Esse tipo de academia. Você falou do pub à noite, tem academia que é direto nos escura, né? Que é a luz azul. Porque assim, eu não concordo, a gente não foi feito para viver na caverna. Para mim, academia com o teto todo preto, supermercados com o teto todo preto e luminárias brilhantes, é como se estivesse vivendo na caverna. Para um período curto, ok. Para um período mais longo, já você ficava na caverna por um período. Mas são preferências pessoais, não dá pra gente gravar. É a sensação que eu tive quando eu vi o slide do Torra Torra. Teto Do teto preto. Você fica num ambiente cavernoso. Pronto. Até sujo, né? Parece, exato. Exato. Te dá a impressão de sujo. Às vezes tem um outro fator que leva ao teto preto, por outras questões, mas para a iluminação causa isso. Mas tudo aí do projeto também, né? Da técnica que vai usar. Eu ia comentar que a iluminação, eu também sou profissional da área, a iluminação vende tanto o projeto, você ganha o cliente, você perde o cliente justamente por conta da iluminação. Não adianta a gente fazer um projeto magnífico, bonito e a gente não pecar na parte da iluminação. Então, por exemplo, você, Nick, pontuei assim, várias coisas que você estava citando, o LED, quando a gente coloca numa sanca, isso aí é cansativo até de passar para o cliente. Porque às vezes o cliente acha que contratar um profissional para auxiliar ou dar uma informação, qualquer coisa, né? Nem que seja uma horinha contratar o profissional ali para auxiliar, até na demanda em relação à execução na obra, é até caro. Mas eu sempre falo, cara, uma gestão profissional não sai caro, pelo contrário. É igual, tem várias pontuações, né, que você falou, a parte do gesso. Realmente, o gesso ali, as pessoas acham que comprar a fita e chegar a colocar ali, ou colar ali, tirar o negocinho e colar ali, tá maravilhoso. Não, às vezes tem outras soluções, né? Você bota uma mangueira ou bota... Enfim, tem N opções e hoje em dia não tá nem mais tão usual assim a iluminação em
em sanquinha, né? As pessoas hoje em dia, o mercado está procurando muito mais uma coisa mais slim, uma coisa mais retilínea, ou um bitzinho, algum detalhe assim pontual, como você até mostrou numa loja, acho que é a Morena, alguma coisa assim. Eu particularmente adoro, eu acho que quanto mais você deixa a visão livre, é melhor. Então o mercado hoje está saindo muito desse viés de detalhes de sanca cortada, sanca com várias coisas. Não, isso realmente o mercado já. Porque o mercado entendeu que pós-pandemia, né? A gente está trabalhando com uma coisa muito mais clean, muito mais slim, uma coisa muito mais limpa. Então isso atrai muito mais as pessoas. Como ele citou, né? A parte da iluminação dentro do provador. É horrível você, como mulher, olhar aquele negócio e ver sombra na sua cara, assim. É horrível. Então, assim, é bom você trabalhar com bastante iluminação ali, porque justamente é onde vende, né? Você falou, a mulher vai para ali e outro, provador pequenininho, um ovinho, que você mal entra ali e ainda tem aquela luz ali de cima. Então, realmente, são várias coisas que a iluminação faz com que você venda. Não só a parte da loja, como o restaurante. Ela estava comentando, né, a parte da cafeteria. Eu acho que depende muito do público e do projeto que você tem. Tem cafeterias especializadas, assim, pontuais, como a senhora ali comentou, que o pessoal vai e leva o laptop para trabalhar e tal. Então isso é uma iluminação muito mais cênica, uma coisa muito mais assim, para você estar ali para relaxar. Não é uma lanchonete que no dia a dia está naquela agitação. E outra coisa também que ajuda muito na iluminação, algumas pessoas conhecem ou não, Feng Shui, é você trabalhar com a cor. A cor, ela atrai demais. A comida é o vermelho, a abóbora. Então essas cores são... Aí você parte para o escritório, que é uma cor mais neutra, um cinza, um clarinho. Aí a luz incentiva, porque aí você trabalha com uma luz branca, aquele facho ali, a pessoa trabalhar não sossega. Então, eu particularmente, assim, eu adoro, eu acho muito interessante. Como eu falei inicialmente, eu acho que a iluminação, você ganha cliente, perde cliente, ou você vende o seu produto ou perde o seu produto. Porque, como comentaram aqui, não tem nem vontade de entrar numa loja pelo fato, né, da iluminação estar horrível. As academias, né, que você acabou de citar, eu acho bacana o preto na academia quando o pé direito é de 6 metros. E aí tu joga uma iluminação lá em cima e não tem problema. Por exemplo, uma academia sufocante, a Smart Fit. Não tem problema citar nome, né? Não. Mas assim, o pé direito é baixo, aquela academia toda preta, aí você tem luz quente, luz azul, luz branca, luz... Você sente naquela academia, você entra e dá vontade de sair, dá vontade de ficar naquela academia. Mas passar meio a hora. a intenção. É o pulso, né? Tem a outra atividade. É que nem praça de alimentação de shopping. Não consigo almoçar em praça de alimentação. Porque assim, tem essa iluminação inóspita e tal, muitas vezes o pé direito muito alto, um facho que não chega. Uma que eu amo é do Shopping Metropolitan, mas porque tem uma claraboia com entrada de luz natural. Aí fica super agradável durante o dia, né? Mas é isso, essa coisa a iluminação é uma coisa muito fascinante, uma coisa, parabéns pela palestra, adorei. Eu acho que realmente até comerciante, meu pai também, meus pais sempre foram comerciantes, agora estão aposentados. Mas assim, a loja realmente sempre trabalhou com isso, a parte de cor e tal, então a loja realmente atrai demais você sabendo trabalhar a iluminação da forma correta. E não é simplesmente chegar, olhar na loja ou pegar o Pinterest, olhar aquelas imagens na internet e copiar. Tudo tem um estudo, tamanho do ambiente. Nesse contexto que elas estão falando ainda, trazer assim, a gente vai derivando, vai pensando, né, no detalhamento, chega até a questão de você visualizar a etiqueta, né, do produto e a leitura de um cardápio, já que o pessoal falou de tanto de cafeteria, né, às vezes você não consegue enxergar uma posição de onde você está na mesa, não consegue enxergar direito o cardápio. Quer dizer, tem fator subjetivo e objetivo. Sim. E dentro dessa objetividade, uma coisa que eu não enfatizei, mas vou lembrar agora, numa loja, shopping, nós temos clientes e trabalhadores. Uma coisa é você fazer uma iluminação para contemplar,
para atrair o seu cliente, e uma coisa é fazer uma iluminação para a saúde e bem-estar do trabalhador que está ali X horas ao dia. Tem normas, Que tem norma e tem normas, trabalho. exatamente. Então, olha a complexidade disso, né? Porque a gente vê aí depoimentos do passado, muitas lojas em shopping que não tinha nenhuma noção. Está chovendo lá fora? Como é que está o tempo lá fora? Está frio? Está calor? Perde essa noção, né, de tempo, porque tem uma luz estática. Isso eu sempre falo, e assim, acho que eu serei vencido. Mas a nossa luz de referência, quando a gente vai aí, bota a cara na janela ou na rua, a nossa luz de referência, até por causa da atmosfera, está mais luz, menos luz, mais quente, mais azulado. Nós temos uma luz dinâmica. E muitas vezes nós temos nos ambientes uma luz estática. É aquele nível de iluminação em lux e aquela temperatura de cor todo o tempo. Só aí já é uma grande reflexão para todos nós, né? Se a nossa referência é dinâmica, por que a gente só faz coisa estática, né? Isso a gente está muito acelerado também. Né? E aí eu dei o exemplo do jardim lá, que tem essa variação com a luz elétrica ao longo do dia. Para mim é algo muito bem pensado. Tem outros escritórios aqui no Rio de Janeiro, na parte mais corporativa, que tem essa variação. Tem coisas no mundo que tem essa variação. Uma coisa muito polêmica, eu não queria polemizar agora, senão a gente vai ficar 5 horas aqui. Mas o Álvaro, dono da Aloy, foi em Madrid e viu uma loja propositalmente com luminárias polêmicas, tá? 3.000K, 4.000K. Qualquer um aqui já faz a cara, eu também. Aquela coisa de ver 3.000K e 4.000K é ruim visualmente. Não tenho a menor dúvida. Eu acho que para todo mundo aqui, ou para a maioria. Porém, se for entrar no lado técnico, 4.000K tem um espectro, 3.000K tem outro espectro, a luz tem um comportamento diferente, a cor luz tem um comportamento diferente da cor pigmento. A cor luz é aditiva, a cor pigmento é subtrativa. Você bota mais tinta, vira preto. Você bota mais luz, vira branco. São comportamentos diferentes. O vermelho da cor pigmento, ele excita. O vermelho da cor luz, ele acalma. O azul da cor pigmento tem um comportamento. O azul da luz excita. Então, olha, a gente tem que estudar tanto, porque tem muitas confusões. No museu aqui do Rio, lá na Praça Mauá, eles usavam lâmpada 3.000 e 4.000, porque eles disseram para justamente classificar toda a parte da pintura, dos tecidos, ele dizia que essa composição das duas era melhor na hora de fazer. Então, eles fui dar aula lá e vi que, na verdade, dentro do estúdio deles, da parte, eles tinham 3.000 e 4.000, 3.000 e 4.000. Eu perguntei por que eles faziam isso. Exatamente isso. Que é a soma de espectro. Então, assim, tecnicamente é polêmico. Ninguém precisa aceitar o que eu estou falando, mas a Mariana já está até endossando aqui. Tecnicamente é bom. Esteticamente é desagradável. E você tem que tomar, como a gente falou agora há pouco, você tem que tomar decisões. Mas tínhamos uma temperatura de 3.500 que foi eliminada do mercado. E ele era maravilhoso. Eu acho até que tem uma tendência a voltar. Tem que voltar, porque é uma diferença absurda de 3.000 é maravilhoso mesmo. As 3.500 era... Para mim, é uma das excelentes temperaturas que deveriam ter no mercado. Por exemplo, dentro do acervo, eles não faziam isso lá fora, mas dentro do acervo deles, na hora que eles estavam trabalhando no museu, a primeira coisa que você olha, como o Daniel fala, a gente olha a iluminação o dia inteiro, o tempo inteiro. Critica ou não critica, usa. Então, a primeira coisa que eu entrei no acervo, eu nunca tinha entrado no acervo, eu perguntei. Ela exatamente isso para a composição da cor no espectro das pinturas, dos tecidos. Essa mistura em Madrid de 3.000 com 4.000, eu já vi essa mistura, me aconteceu um dos meus trabalhos, e eu achei maravilhoso. Seria o 3.500. O sea, mais ou menos. A questão é como você misturar sem
Sin que as duas aparecem, sino que aparecem misturadas. Pronto, esse é o ponto. E eu acho que dá para fazer, né? Tem muitas vezes você tem o mesmo ambiente, mas uma temperatura de cor está aparente e as outras estão em nichos, em situações que você não vê a luz, a fonte de luz diretamente. E aí é uma mistura perfeita, ideal, assim, adequada. Então acho que está muito mais em como misturar do que proibir a mistura, porque realmente é desagradável ver as duas. Mas muitas vezes, como você mistura isso, eu nas aulas eu mostro um ambiente que para baixo está 4.000K e para cima tem um teto de teto vermelho. Não, é um teto compõe o teto, me fugiu a palavra lá, mas um teto vermelhado, aí botaram uma luz daqui de baixo para cima, você não vê a luz. 3.000K, porque ela vai valorizar mais o vermelho. E 4.000K para baixo. Então tem uma mistura de temperatura de cor, mas você só está vendo a 4.000K para baixo, você não está vendo a 3.000. Então, para mim não é proibido misturar, mas como misturar é a chave da questão. Mas tem a reflexão também do vermelho, que você percebe, quer dizer, não percebe diretamente, mas tem a reflexão. Também a luz é a reflexão dela. No final das contas, a gente vê o resultado da combinação de tudo. Mas é isso. Bom, você ia falar, falou. Obrigado. Gente, assim, o assunto é um assunto denso, quando a gente mergulha, ele vai longe. Mas, de novo, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Fica aí meu contato, não sei se todos têm, mas para a gente continuar conversando. Amanhã, se vocês derem uma palestra, me chamam, porque eu quero estar aí, não aqui. E sempre a gente vai trocando, porque a gente sempre, em contato, vai aprendendo uns com os outros e melhorando. A iluminação é muito importante na vida das pessoas e precisa de pessoas aqui para estudar a iluminação. Muitas vezes a gente fala entre nós, profissionais. O bom mesmo é que nossos clientes estivessem aqui escutando tudo isso, para eles mudarem um pouco, porque tudo para eles está caro, né? Um profissional por trás fica barato. Uma observação com relação a, já que tem muitos profissionais aqui da área, eu sigo um canal, é um canal de imobiliária, o Willer Imóveis, ele é meu cliente na parte de marcas. O que acontece? Ele começou a fazer no canal dele do YouTube os vídeos anunciando os imóveis também à noite, que é justamente para valorizar o projeto de iluminação das casas. E ele disse, aí conversando com ele, eu falei, pô, ele comecei a reparar que agora você está fazendo mais os vídeos também à noite. Ele falou, ele chama de Júnior, a iluminação, quando você coloca um projeto de iluminação no imóvel e você mostra isso ao cliente, a casa vende de 30% a 40% mais rápido. De 30% a 40% mais rápido você tem a venda de um imóvel com um projeto de iluminação e você mostrando aquele projeto de iluminação na prática, né? Então, acho que para vocês profissionais é uma informação de vale a pena trabalhar em cima. Pois é, por isso que eu falo, nossos clientes deviam estar aqui inundando essa sala para eles verem a importância, né? Porque no resultado eles não querem conversar sobre isso tudo. Mas tudo isso influencia o resultado. Fica aí a dica para Cindy Lojas fazer uma parceria com o pessoal do Saara, por exemplo, os donos de hoje. Fazer outras dessas aqui, Ainda tem um outras problema maior, pessoas porque tem a luz natural que incide na vitrine, que é complicado. Como mudar um tal? Mostrar também a importância que o gerente, na casa de uma lâmpada queimada, não vá no mercado e compre mais barato. Compra qualquer uma mais barata, que ela tem um monte de características que ele tem que seguir. Que no final das contas ele compra mais barata, mas quanto ele está perdendo... Vai perder o projeto, vai perder o ganho que foi projetado. A gente tenta, né, Daniel? A gente tenta. A gente é formiguinha, mas a gente tenta e tem muitas formiguinhas aqui para defender esse nosso mundo da iluminação, que é, mais uma vez, muito importante. Mas exige algum sacrifício, né? Porque estudar isso tudo demanda tempo. Mas vale a pena. Muitas décadas, né? Mas vale a pena.
Gente, muito obrigado mais uma vez. Até a